Seja bem-vindo, irmãos, seja bem-vindo, irmãs e amigos, para mais uma leitura do nosso alimento diário. Hoje é quarta-feira, nós estamos lendo a primeira semana do segundo volume desta série, Deus nos chama para o seu reino e glória, cujo tema é A Vinda de Cristo é Certa. A mensagem dessa semana tem por título A Vontade de Deus, a Vossa Santificação. E o ponto que nós vamos ler hoje é o processo de santificação. Como nós vimos ontem, Deus é santo, Ele é único, Ele é distinto. Na verdade, a santidade é a própria natureza de Deus. Quando Adão e Eva eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou neles e eles não mais poderiam ficar ali naquele jardim. Então eles foram expulsos do jardim, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 24, né? Expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Na versão King James, a versão atualizada, uma Bíblia britânica, nós lemos o seguinte: Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Essa palavra flamejante, daquele querubim, a espada que era flamejante, tem o mesmo radical de chama e fogo. Isso representando ali a santidade de Deus. Ou seja, nós temos aqui três requisitos o qual Deus passou a exigir ali no jardim. Quando ele colocou um querubim com uma espada flamejante, o homem tinha que cumprir agora a glória de Deus, ele tinha que cumprir a justiça de Deus e a santidade de Deus. O querubim representa a glória, a espada representa a justiça e o fato de ela ser flamejante representa a santidade de Deus. Então, quando falamos da santidade de Deus, ela é representada pela chama. Uma outra passagem também que nós vemos sobre isso, irmãos, em Êxodo capítulo 3, versículos 2 e 3, ali quando Deus chama Moisés, e Moisés sobe ao monte Horebe para falar com Deus, nesse versículo diz o seguinte: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, e no meio da sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para ver lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltar para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, nós vemos que quando Moisés ele se aproximou para ver aquela sarça que estava em chamas, a sarça não se consumia, do meio do fogo Deus falou. Então observe que Deus estava no meio do fogo. Ou seja, o próprio fogo representa Deus. Nós vemos que Deus é santo e também Deus é fogo. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 29, diz o seguinte: Porque nosso Deus é fogo consumidor. Isso mostra, irmãos, que nosso Deus é santo, nosso Deus também é fogo consumidor. Muitas pessoas sabem que Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus ele perdoa pecados, mas também a Bíblia nos mostra que Deus é santo, Deus também é fogo. Isso quer dizer que Deus é sério com essa questão da santidade. Deus não é leve. Deus ele vai vingar toda a impunidade. Então nós temos que levar a sério essa questão da santidade. Nós precisamos cumprir o padrão da glória, o padrão da justiça e o padrão da santidade de Deus. Então, por ele ser santo, nós temos a necessidade também de buscá-lo para ter santidade, para ter justiça. Nós carecemos da glória de Deus. E nesse processo de santificação, nós precisamos estar sempre buscando essa santidade. Por outro lado, irmãos, quando fala-se de santificação, nós vemos que essa santificação tem dois aspectos: o aspecto posicional e o aspecto disposicional.
No aspecto disposicional, nós precisamos da ajuda dos versículos de Mateus capítulo 23, versículo 17 e 19, que diz o seguinte: insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Versículo 19. Cegos, pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Nesses dois versículos, nós percebemos que santificação é uma questão de posição. Para santificar o ouro na loja ele é comum. Mas uma vez que ele está no santuário, ele é santo, porque o santuário é santo. No caso da oferta, a oferta, como por exemplo, podia ofertar um boi, o boi no pasto é comum. Mas uma vez que ele é colocado no altar, ele é santificado, porque o altar é santo. Nós estávamos no mundo, nós fomos tirados do mundo e hoje nós estamos na igreja. Por isso que hoje, irmãos, nós somos santos, porque nós estamos na igreja. Nós não somos mais do mundo, não estamos mais do mundo. O Senhor nos tirou do mundo e nos colocou hoje na igreja. Então isso mostra, irmãos, que essa santificação, por um lado, ela é posicional. Louvado seja o Senhor. Romanos 10, 13 fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós estávamos nesse mundo perdidos, mas agora nós fomos salvos, estamos no Senhor, fomos transferidos posicionalmente do mundo para a igreja. E hoje, já tendo essa posição, no nosso ver cristão, à medida que nós desfrutamos da palavra de Deus, não somente nós temos uma posição santa, como de uma maneira disposicional nós somos santificados. Porque nós vemos que, desde a semana passada, que a palavra, quando nós cremos na sua palavra, nós recebemos a fé objetiva para dentro de nós e ela se torna a nossa fé subjetiva. Não é? Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, essa palavra se torna a sua fé. Tem um versículo de Efésios capítulo 5, versículo 26, que diz o seguinte: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, louvado seja o Senhor. Quanto mais você ouve a palavra, mais você é purificado, mais você é santificado, mais você é lavado. Diariamente, nós precisamos ser lavados. Precisamos apenas permanecer debaixo desse jorrar santo da palavra de Deus e ser santificado disposicionalmente. Bom desfrute com essa palavra.